Muito bem-vindos ao podcast de estudo com o vosso anfitrião, Pedro Alves. Hoje o tema é a Revolução Liberal Portuguesa de 1820 e vamos abordar o vintismo versus o cartismo. Vamos nessa, Vanessa! Muito bem, senhoras e senhores, começando pelo começo, iniciando pelo início, quais é que foram os antecedentes da Revolução Liberal Portuguesa de 1820, ou seja, como é que era Portugal antes desta Revolução? Bem, o governo, o Estado português, tinha um papel notavelmente absolutista e repressivo. Vai haver também uma manutenção da economia atrasada e principalmente agrícola, ou seja, a economia vai estar uma grande porcaria. Vai haver um desenvolvimento da burguesia, isto fruto da ação do Marquês de Pombal, ou seja, as medidas mercantilistas, tudo que nós já demos do Marquês de Pombal, vão servir para desenvolver a burguesia, isto tudo, mais uma vez, antes da Revolução Liberal, e em função disto vão surgir também vários movimentos ligados ao liberalismo, que no caso são o jacobinismo e, por exemplo, a maçonaria, que existe até hoje. Vai ser notável a influência da Revolução Francesa, Americana e Espanhola na Revolução Liberal Portuguesa, ou seja, depois destas revoluções é que a nossa vai realmente poder acontecer, então estas foram antecedentes da nossa Revolução. E por último, mas não menos importante, a Revolução Liberal também vai acontecer devido às consequências das invasões francesas ao nível económico e político, ou seja, o país vai estar uma ganda de uma porcaria e então vai haver a Revolução. Normalmente é assim que funciona. Eu adoro que eu explique-vos a matéria e depois simplifico tanto que o que eu estou a dizer não tem valor nenhum. Mas avancemos. Então, quais é que vão ser, agora que mencionamos isto, as consequências das invasões francesas e os outros motivos de descontentamento que vão levar à Revolução? Bem, vão haver muitas destruições e pilhagens, ou seja, as coisas vão se destruir e depois vão os filhos também pilhar as cenas. Já basta, está tudo destruído, se vocês têm fome, vão roubar de outro sítio. Também no meio deste caos todo, não é? Invasões francesas que vão falhar, não sei como é que o nosso país é tão bom a defender-se de invasões, ninguém nos consegue invadir, só os ingleses que nós deixamos e invadem porque nós permitimos, mas pronto, não é bem uma invasão, enfim, chegaremos lá. Por causa disto tudo vão haver muitas perdas humanas, ou seja, vai morrer muita gente, e isto obviamente cria descontentamento, vai haver uma destruição sistemática dos campos, ou seja, os campos estão lixados e as pessoas estão lixadas. A família real, no meio das invasões francesas, em vez de ficar como o Zelensky fica na Ucrânia, vai fugir para o Brasil, porque estão mais preocupados a aproveitar lá o samba e o carnaval, que não existe nesta altura do tempo, do que estar presentes no país deles e também não querem morrer. Vai haver uma transferência da sede da monarquia para o Rio de Janeiro, ou seja, quer dizer, o Brasil é a nossa colónia, mas a nossa corte e a nossa família real vai para o Brasil e depois a sede da monarquia, que é o nosso sistema político, vai estar no Rio de Janeiro, na nossa colónia, que é maior do que o nosso país. Ou seja, começa aqui a situação do Brasil começar a tornar-se Portugal, a metrópole, e Portugal começar a tornar-se na colónia. Isto vai ser uma situação aqui durante um tempo que obviamente cria descontentamento e as pessoas em Portugal começam a viver pior. E por fim, como eu mencionei há bocadinho, os ingleses vão ser uns reis de uns chatos, porque quer dizer, a manutenção da presença inglesa em Portugal vai transformar o reino num protetorado inglês a partir de 1808. Ou seja, as invasões francesas também não vão ser bem sucedidas porque nós vamos a ter ajuda dos ingleses. Só que depois dos ingleses nos ajudarem, eles acham que é por bem ficarem simplesmente no nosso país e fazerem tudo o que lhes apetece. Agora, malta, voltando à família real, a presença desta e da corte no Rio de Janeiro vai contribuir também não só para a situação de que Brasil passa a ser a metrópole e Portugal a colónia praticamente, vai também contribuir para que fossem implementadas medidas que vão favorecer a autonomia do Brasil, como foi o caso da abertura dos portos brasileiros em 1808. Ou seja, o Brasil antes só podia fazer comércio com a metrópole. Isto era o capitalismo comercial, aquelas coisas todas que, eu espero não estar a dizer porcaria. Só que, quando a família real foi para o Brasil, e o Brasil, mais uma vez, passou praticamente a ser a metrópole, eles queriam fazer comércio, e Portugal estava no controle dos ingleses, então eles decidiram abrir os portos do Brasil. Medidas como esta, serviram definitivamente para impulsionar depois o movimento de independência do Brasil. Portanto, não foram muito inteligentes. O Tratado de 1810 também vai pôr fim ao exclusivo colonial e vai beneficiar a Inglaterra, quer no comércio, quer na instalação de manufaturas. Isto vai provocar a diminuição das receitas alfandegárias para Portugal e vai prejudicar os interesses da burguesia nacional, então a burguesia vai ficar lixada e a burguesia tem dinheiro. Portanto, Revolution, não é? Não digam Revolution neste contexto, não. French Revolution? Não, encaixa. O meu inglês está a falhar, estão a ver? Por fim, a elevação do Brasil à categoria de reino em 1815
vai acentuar o descontentamento em Portugal. Quer dizer, o Brasil ganha importância, a família real não volta, as pessoas que estão em Portugal, estão a ouvir ali os ingleses a falar, o que é suposto nós fazermos? What the hell are we supposed to do? Já estavam a falar inglês os gajos que estavam lixados mesmo à série. E, enfim, chegamos à Revolução de 1820, não é? E então no dia 24 de agosto de 1820, no Porto vai tomar lugar um pronunciamento militar. E isto vai ser o início da Revolução Liberal. Vai constituir-se uma junta provisional do Governo Supremo do Reino que vai exigir 3 coisas. 1. Uma nova governação do país. 2. Convocação de cortes. E 3. A elaboração de uma Constituição de 1822. Portanto, vão fazer uma Constitution e, em consequência disto, Dom João VI vai regressar a Portugal e Dom Pedro, filho de Dom João VI, que também vai ser o futuro imperador do Brasil e também rei de Portugal durante um bocadinho, vai ficar neste momento no Brasil e toda a gente sabe o que é que vai acontecer a seguir. Enfim, nós vamos falar também, acho eu. Sobre a Constituição de 1822. Os Cortes Constituintes vão elaborar a Constituição, a lei fundamental do país resultante da vontade popular, reguladora dos direitos e deveres dos cidadãos, que estabelecia a soberania e definia as liberdades individuais. A Constituição de 1822 pôs fim ao absolutismo régio e consagrou um novo regime político, a monarquia constitucional. O vintismo vai ser a primeira tendência ideológica do liberalismo português, que vai vigorar entre agosto de 1820 e abril de 1823. Estas fases, estas ideologias vão durar muito pouco tempo, porque agora esta revolução vai iniciar uma série de revoluções também que vêm a seguir. Eu já busco a palavra certa quando chegar lá. O vintismo defendia a regeneração da pátria, a divisão dos poderes políticos da Constituição, o governo representativo, a soberania nacional e os direitos e as liberdades individuais. Então vai haver o quê? Resistência ao vintismo, como eu já vos disse. E vai também haver um regresso ao absolutismo e uma guerra civil. Portanto, vão resistir ao vintismo. Então, o que é que vai acontecer? Vão haver 2 tendências na família real portuguesa em relação ao liberalismo. Dom João VI e o seu filho, entre muitas aspas, Dom Pedro, vão ser favoráveis à monarquia constitucional. Então, são do bem. E Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, apoiado pela sua mãe, Dona Carlota Joaquina, vão ser defensores do absolutismo. E eles vão, então, porque são do mal, tentar destruir o Estado, vão tentar fazer golpes de Estado. Então, malta, 3 anos depois deste golpe de Estado, em 1826, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro vai tornar-se rei de Portugal, com o título de Dom Pedro IV. E este título, isto é muito importante, vai ser incompatível com o facto de ser imperador do Brasil desde 1822. Portanto, no meio do vintismo, o Brasil também vai tornar-se independente. E isto é o que é. Deixa-me só verificar as datas. Sim, vai ser no mesmo ano da Constituição. Portanto, é isso mesmo. E Dom Pedro IV, como rei português, vai tomar as seguintes medidas. Em substituição da Constituição de 1822, vai outorgar em 1826 a Carta Constitucional, que vai ser um documento que vai defender o liberalismo, mas de uma forma mais moderada. Ou seja, isto já não vai ser o vintismo. Este documento vai ser imposto unilateralmente pela vontade do monarca. Ele também vai abdicar da coroa portuguesa a favor da sua filha Dona Maria da Glória. Vai definir também o casamento de Dona Maria com o tio Dom Miguel. Depois de jurar a carta, devia tornar-se regente até à maioridade de Dona Maria. Agora, por que razões é que o vintismo fracassou? Bem, temos aqui 4. Em primeiro lugar, a incapacidade para responder aos anseios da maioria da população. A ideia do vintismo é muito boa, só que depois não responde imediatamente aos anseios da população e então isto vai durar pouco tempo. Não vai responder às preocupações da população, não vai resolver os problemas todos instantaneamente, porque toda a gente sabe que sistemas menos autoritários são mais lentos em alguns aspectos. O vintismo vai também defender principalmente os interesses de um único grupo social, a burguesia. Isto obviamente não vai agradar o resto da população. O vintismo vai ter dificuldade para aplicar a lei, pronto, mais uma vez. E vai haver, por fim, também um protecionismo económico que não vai promover o desenvolvimento do país. E agora, vamos falar nisto também. Quais é que foram as razões, quais é que foram os motivos que levaram à independência brasileira? Bem, a colónia cresceu imenso com a presença da corte lá, ou seja, só a corte estar lá permitiu um desenvolvimento muito grande, até porque eles depois abrem os portos e tudo isso, como nós já falamos. A influência das revoluções liberais também é outro fator que não podemos negar. A Inconfidência Mineira, liderada por Tiradentes, também foi uma coisa. Perguntem ao professor. A política vintista
vai ser desfavorável aos interesses brasileiros. Vai haver também uma tentativa de voltar ao regime de exclusivo colonial que existia antes no Brasil, para obviamente podermos ter mais controle da colónia depois das coisas estabilizarem cá, mas isso obviamente vai, na realidade, contribuir para a independência brasileira, para a revolução em que o Brasil vai se tornar independente. Então, cá em Portugal continental, vamos regressar ao absolutismo. Dom Miguel regressou a Portugal. E porquê? Porque Dom Pedro tinha organizado lá todas aquelas maluquices para que não acontecesse porcaria. Mas Dom Miguel, quando regressar a Portugal, não vai respeitar os compromissos e vai dissolver as cortes liberais. Em junho de 1828, convocou cortes à maneira antiga, por ordens com representantes da nobreza, do clero e do terceiro antigo, e foi aclamado rei de Portugal pelas cortes e durante 6 anos, até 1834, governou à maneira absolutista. Portanto, voltou ao regime lá do Luís e do Caraças. Enfim, a aclamação de Dom Miguel como rei absoluto deu origem a um levantamento militar por parte dos liberais do Porto, violentamente reprimido, provocando a fuga de muitos liberais para o estrangeiro. Então os liberais tentaram manifestar-se, não quero absolutismo. Então eles foram lá e nos liberais. Foi isso. Isto no Porto, não é? Enfim, no Porto acontecem estas coisas. E então muitos liberais vão fugir para o estrangeiro. Isto é uma pena para o país, não é? Só sobram os burros. Enfim, em 1828, entre 1828 e 1834, vive-se a guerra civil entre liberais e absolutistas. E com a vitória liberal, que depois os liberais vão ganhar, em 1834, instaura-se definitivamente o liberalismo. Agora já não vamos voltar atrás. Boas, malta, retornei aqui no dia seguinte, são 9h53 da noite, mas eu vou terminar aqui o podcast antes da meia-noite. Então, onde é que nós íamos? Bem, agora que o liberalismo está definitivamente instaurado, nós podemos ter aqui um período liberal, pelo menos entre 1834 e 1850. Desculpem lá, sou mal educado. Enfim, e neste período vai ser muito importante a legislação de Mouzinho da Silveira. Vai ser complementada com outras iniciativas como a publicação do Código Comercial de José Ferreira Borges para estimular o liberalismo. Vão também ser abolidas as corporações de ofícios mecânicos em 1834. Vão ser extintas as ordens religiosas em 1834 também e a venda dos bens eclesiásticos, ou seja, o clero já não pode abusar tanto dos poderes deles. E a legislação vai ser implementada por Joaquim António de Aguiar. Então esta legislação vai ser muito importante para assentar aqui o liberalismo. Enfim, continuando aqui com este período liberal, então malta, no entanto, aqui depois deste período liberal de 1834 a 1850 vai surgir o setembrismo. Isto porquê? Porque depois da instauração definitiva do liberalismo em Portugal, vão suceder-se 5 governos cartistas. O resultado da sua atuação e o resultado da atuação destes governos vai traduzir-se, por exemplo, no favorecimento da alta burguesia, no agravamento das condições de vida das classes populares, na permanência do atraso da economia, na dependência da economia nacional face ao exterior e, por fim, também no agravamento do descontentamento social. Então, a malta vai ficar chateada com tudo. E como consequência, a Revolução de Setembro de 1836 vai dar início ao setembrismo, que vai ser um período liberalista que vai fazer regressar ao poder a tendência vintista defensora da Constituição de 1822. Então, vamos ter aqui muita calma. Deixem-me explicar-me aqui o que eu quis dizer. Então, depois do período liberal, vão haver vários governos cartistas, porque a malta vai ficar chateada com o liberalismo, com os problemas todos do vintismo. Só que, no entanto, o que vai acontecer é que vão haver aqui várias coisas que o governo cartista vai fazer a geneira com, por exemplo, o favorecimento da alta burguesia, que eu mencionei. E isso vai levar à criação do setembrismo, que vai ser um governo no estilo vintista, que vão defender a Constituição de 1822, portanto vão querer retornar a esta Constituição que os cartistas abandonaram. Então o setembrismo vai contar com o apoio da burguesia industrial e urbana e dos comerciantes insatisfeitos com o favorecimento dos governos cartistas aos grandes proprietários e à alta burguesia. Então os ricos, classe baixa, vão favorecer aqui o setembrismo, porque os ricos, classe alta, estavam a beneficiar bué do cartismo, que é o governo que era baseado na Carta Constitucional, ou seja, a Constituição feita pelo rei, que depois, no fundo, como era feita por pessoas do poder, acabava por sempre beneficiar as pessoas mais importantes do país. Então, quais é que são as características do setembrismo? Quais é que são os principais objetivos? Bem, temos revogar a Carta Constitucional de 1826, ou seja, destruir esta carta, eles não gostam desta carta, e repor
a Constituição de 1822 e também implementar os princípios vintistas mais democráticos assentes na soberania popular. Então os vintistas são liberais radicais. Quais vão ser as consequências, no entanto, desta ação setembrista? Bem, vão haver golpes de Estado para a restauração da Carta, vão haver pessoas que ainda defendem a Carta e estas revoluções todas resultam em instabilidade política. Quais é que são as medidas que o setembrismo vai tomar? A nível da educação, por exemplo, vai reestruturar vários graus do ensino, vão centralizar a administração escolar, vão ser instalados liceus nas capitais de distritos, vão ser criadas escolas politécnicas dos conservatórios de arte e dos ofícios de Lisboa e do Porto, vão ser reformadas as academias das belas artes de Lisboa e do Porto, vão ser reestruturadas as escolas médico-cirúrgicas, vai ser regulamentada a instrução primária e também, por fim, vão criar o Conservatório Geral da Arte Dramática de Lisboa. E ao nível económico, as principais estratégias vão ser a adoção de medidas proteccionistas com vista a proteger os interesses da pequena e média burguesia, a adoção de uma nova pauta aduaneira em 1837, para reduzir a dependência face ao exterior, vai haver uma promoção ao desenvolvimento industrial com o início da mecanização e criação de associações empresariais e vai ser realizada a primeira exposição industrial portuguesa. Então agora também temos aqui medidas ao nível administrativo, ao nível financeiro, ao nível político, mas essencialmente, simplesmente vamos retornar à Constituição de 1822, como eu já disse, até a aprovação de uma nova lei constitucional. E quando é que isto vai acontecer? Vai ser quando for aprovada a Constituição de 1838, que vai ser influenciada pela Constituição Espanhola de 1837, pela Constituição Belga de 1831 e pela Constituição de 1822, mais uma vez. Esta vai instituir a soberania da nação e a divisão tripartida dos poderes, vai pôr fim ao poder moderador do rei, que passou a dispor apenas de poder executivo, podendo dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e demitir o governo. Esta Constituição também vai criar um sistema parlamentar bicameral, a Câmara dos Deputados, eleitas por 3 anos, e a Câmara dos Senadores, eleita por 6 anos. Vai ser atribuído o poder legislativo ao Parlamento, vai ser estabelecido o voto censitário e direto, e por fim vai ser consagrado também o poder judicial exercido por juízes e jurados. E então, malta, agora o setembrismo, que parece tão bonito, vai entrar em crime e vai ascender o cabralismo. Os últimos tempos do setembrismo, em 1839 e 1842, foram marcados pelas rivalidades entre tendências do liberalismo e pelo avanço das forças conservadoras, incluindo miguelistas. Estão a ver o Miguel, o Miguelinho? Pá, há pessoas que são miguelistas. Enfim, a 27 de janeiro de 1842, o sétimo e último governo setembrista foi derrubado pelo golpe do ministro da Justiça, António Bernardo da Costa Cabral. Daí é que vem o cabralismo. Perceberam disto que eu fiz? Provavelmente não. Mas vai ser proclamada a restauração da Carta Constitucional e vai abolir-se a Constituição de 1838. Assim, termina o ciclo político vintista, iniciado em 1836 com o setembrismo. Então o cabralismo vai assentar nas seguintes características: 2 pontos. A restauração da Carta de 1826, a defesa da ordem pública, a promoção do desenvolvimento económico através das obras públicas e do fomento industrial, o apoio do grande comércio, da finança e dos grandes latifundiários. Sim, estamos a falar de latifúndios. Uau, isto voltou. Só que noutra disciplina. Nice. Então os cabralistas são a favor dos latifúndios. Espetacular. Vai haver um incremento das atividades financeiras associadas ao investimento e à especulação em torno dos títulos a investimentos do Estado, e por fim também vai ser reforçado o poder administrativo e centralizador do Estado. Portanto, o Estado vai ganhar aqui mais importância porque estamos a retornar ao cartismo, estamos a retornar à Carta Constitucional, e então isto vai ser um retorno ao cartismo que vai se chamar cabralismo porque foi o Costa Cabral que obrigou a retornar, não é? Então o cabralismo a nível político vai defender a prevalência do poder do rei sobre os outros poderes políticos e a defesa de um liberalismo moderado e conservador. Agora, malta, vai ser o cabralismo que, a nível administrativo, vai adotar, por exemplo, as leis da saúde, que vão proibir os enterramentos nas igrejas. O cabralismo também vai reforçar a centralização do poder do Estado, vai adotar um novo código administrativo, vai reduzir o número de municípios. Aí bem, dei uma porrada aqui com o microfone. A nível económico, vai ser criado, por exemplo, o Banco de Portugal, e não vou dizer mais nada. Olha, o Tribunal das Contas, a Companhia das Obras Públicas, pronto, agora já disse vários. E a nível financeiro, para terminar, vão ser concedidos privilégios pelo Estado, facilitando a atividade financeira especulativa em troca de empréstimos, e vão ser publicadas as leis fiscais em 1845 como contribuição predial industrial.
Então qual é que vai ser a reação ao cabralismo? Eu ia saltar para esta parte e depois pensei, se calhar mais vale explicar melhor o cabralismo, então fui ler o quadrinho. E agora, como é que as pessoas vão reagir? Bem, quais é que são as características de revolta da Maria da Fonte? Portanto, vão reagir como? Em revolta, a revolta da Maria da Fonte. Porque, houve essa tal Maria, que, atenção, não escrevam no texto que foi a Maria que orquestrou a Revolução, porque efetivamente a revolta chama-se Revolta da Maria da Fonte, mas ninguém sabe quem é que orquestrou a revolta. Não é uma revolta sem nome. É uma revolta, enfim, que atribuíram à Maria da Fonte, mas a Maria da Fonte não existe. Então, começou no Minho. Ele as trouxe atrás dos montes, às beiras e ao centro do país. Não teve uma liderança clara, mais uma vez, Maria da Fonte não é líder, ela não existe. Ou existiu, não é importante. Ou se calhar até foi importante, mas foi apagada dos livros de histórias. Que horror, a Maria da Fonte tem que ser retornada. Enfim, e esta revolução vai agregar absolutistas, radicais, esquerdistas, moderados e até mesmo cartistas. Então a malta toda vai se juntar na revolução da Maria da Fonte, na revolta da Maria da Fonte, porque todos odeiam o cabralismo. Vai destruir cartéis, cartórios e outras repartições públicas. Geral vai sair a partir de tudo, grandes animais. Não vai ter um programa político definido. Esta revolução, esta revolta não vai, pronto, eles não vão fazer isto a pensar em nada, vão só partir tudo mesmo porque estão chateados. E a Maria da Fonte vai também defender a descentralização administrativa. Portanto, o cabralismo voltou ao sistema em que o poder era mais centrado, e então esta malta, eles são assim um bocadinho mais virados para o vintismo. Então, malta, acabou a matéria. Quero acrescentar aqui que a revolta da Maria da Fonte, uma das coisas que o professor disse que foi muito má foi as leis da saúde, que proibiram os enterramentos nas igrejas. Então a malta, geral estava a morrer e não tinham como enterrar as pessoas, enfim, e o lado religioso das pessoas era muito forte, e então isto e várias outras coisas vão resultar na revolta da Maria da Fonte. Então, malta, vamos terminar por aqui. Esta matéria é assim bastante confusa. Recomendo que vocês olhem para todos os materiais que nós temos, que comparam aqui todas as ideologias que estão à mostra. Queria agradecer aqui pessoalmente no final do podcast à Sofia Ano, que teve aqui uma ajuda excelente na explicação da matéria para mim. E pronto, imaginem, este PowerPoint acaba assim bastante de repente. É uma cena que faz um bocadinho de confusão, mas está tudo explicado. A coisa que falta aqui é saber unir tudo no teste, saber responder às coisas. Então quem não fez exercícios também, agora não é às 10h11, que é a hora agora que vai fazer. Mas boa sorte a todos, acho que está explicado, e é isso. Beijinhos.